obrigado, Jesus. Quão lindo o Senhor é, Pai. Nós celebramos o Teu nome, Jesus, e que mais uma vez, Pai, o Senhor seja exaltado através da Tua palavra. Mais uma vez, Pai, o Senhor se faça presente, ó Pai, em cada coração, em cada fala, em cada pensamento, Jesus. Pai, que a imagem, Senhor, que os Teus filhos possam ver, seja a Tua imagem, Jesus. Nós pedimos, ó Pai, a Tua direção sobre os nossos corações, sobre o nosso pensar e sobre o nosso falar, Pai. Senhor, que a nossa vida, Senhor, se curve, Pai, diante, Senhor, da Tua palavra em todo o tempo. Que haja, Espírito Santo, reverência à Tua palavra. Que nós não venhamos entender, Pai, a Tua palavra como o conhecimento humano, mas que haja, Espírito Santo, a revelação de quem o Senhor é. Que haja, Senhor, a revelação do propósito, Pai, que o Senhor tem chamado cada um de nós, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração se curve, que a nossa mente se prostre, Senhor. Porque, Pai, é isso que o Senhor procura, Deus. E é isso que eu oro, Pai, sobre cada vida. É isso que eu oro, Senhor, sobre a minha vida, Deus. Se faça presente, Senhor, em cada falar. Que a sua imagem e a revelação de quem o Senhor é, Pai, se faça presente em cada vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Que bom, eu também estou bem, graças a Deus. Queridos, já peço para vocês abrir aí em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o chamado de Deus. Porque eu tenho entendido, nós estamos num tempo que o Senhor tem reafirmado muitas coisas. O Senhor tem refeito muitas coisas e tem nitidamente feito algo novo nessa casa. E por isso eu gosto sempre de introduzir o tema da mensagem. E o tema é chamado para um propósito. E em todo o tempo que nós estamos numa caminhada com Cristo, nós temos que entender que nós fomos chamados, mas para fazer algo. E essa semana eu conversando, com algumas pessoas, e veio algo nítido dentro de mim. E acredito que algumas semanas atrás foi falado que às vezes quando a gente levanta as nossas mãos, a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, muitas pessoas acham que acabou por aí. E pelo contrário, é o início de uma caminhada. É o início de um novo tempo, é o início de uma nova vida. E aí vai caminhando nessa nova vida e aí acontece o quê? Nós decidimos nos batizar. E aí nós batizamos, nós ficamos animados. Nossa, e é um dos melhores dias da minha vida, o meu batismo nas águas. É um dia incrível. E eu ansiei tanto por esse momento. Porque eu aprendi que o batismo nas águas é um casamento com Jesus, É uma aliança que nós fazemos, uma aliança eterna com Ele. Só que, mais uma vez, não acaba por aí. Só é o segundo degrau da caminhada. Só é a segunda milha. Só que muitas vezes, depois do batismo, a gente acaba se perdendo, paralisando. E aí é difícil a gente voltar à rota. E talvez muitas coisas aqui que eu vou falar, você vai falar, Ellen, eu já sei. Porque eu também já sei tudo que eu vou falar. Já foi pregado várias vezes. Eu já preguei sobre isso algumas vezes também, citando alguns versículos. Só que a pergunta não é o que eu sei. Não é o que você sabe já. Mas é o que você já está vivendo.
O que tem sido prática na nossa vida? Então é isso que eu quero trazer para vocês, quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E aí, 1 Pedro, deixa eu ver, tá na NAA. Tá, se tiver como colocar na NVI. Não tem? Tá bom. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, na NVI diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse versículo já tem o nosso chamado. Olha só o que Pedro está falando. Vocês são geração eleita. Deus elegeu um povo para que o representasse na terra. Esse é o papel da igreja. E a igreja não é a Ellen sozinha. Não tem como eu ser igreja sozinha. Não tem como eu falar que eu sou o corpo de Cristo se eu não estou inserido em uma família espiritual. É por isso que muitas vezes você pode ter ouvido eu já falar. A pessoa está afastada da igreja, mas tem um relacionamento com Deus na sua casa. Joia. Maravilha isso. Mas é um relacionamento incompleto. Porque como que eu posso me relacionar com o cabeça da igreja, com o cabeça do reino, mas não me relacionar com o corpo? Quando você se relaciona, quando você se relaciona com alguém, seja amizade, namoro, casamento, você só namora o quê? Você só se relaciona com o quê? Com a cabeça da pessoa? Não. É com ela por completo. É com a personalidade, com o caráter, com o físico daquela pessoa. Então não tem como a gente falar que nós temos um relacionamento com Deus, sendo que a gente não está inserido em uma família espiritual. Porque não tem como eu só abraçar a cabeça. Eu abraço o corpo inteiro, eu me relaciono com o corpo inteiro. Então quando Pedro fala que nós somos geração eleita, nós devemos estar inserida numa família espiritual, fazendo parte, cooperando nesse corpo, para aí sim nós falarmos que nós somos geração eleita, uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Exclusividade é algo muito importante. Deus não nos trata de qualquer forma. E há diferença entre as pessoas, né? O ímpio e o justo. Justamente porque o justo é uma pessoa que já reconheceu esse chamado. Já reconheceu que é diferente. Já ouviu esse chamado do Senhor. E aí, Ellen, mas Deus falou tudo isso. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi que eu sou nação santa. Eu entendi que eu sou geração eleita. Eu entendi. Mas e agora? No mesmo versículo, Pedro fala: a fim de, ou na NVI, para proclamar as virtudes ou a grandeza daqueles que o chamou. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel e o seu papel. Anunciar as grandezas do nosso Deus. Esse é o meu papel. De mostrar para as pessoas quem é Deus. Mostrar, não falar. Não é falar quem Deus é. É mostrar quem Deus é. Esse é o nosso propósito. E aí ele chama para quê? Para anunciar as grandezas.
E que grandeza é essa? Nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem está na luz? Está escondido? Eu aqui. Tem várias luzes na minha direção. Então, quem está na luz nunca pode ficar escondido. Quem está na luz não pode ser camuflado. Nós que estamos no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, na academia, na rua, as pessoas têm que nos ver. Porque Jesus falou que nós somos luz dessa terra. A luz é algo que está em destaque. Mas não é para a glória da luz. Eu não fico aqui na lâmpada e glorificando ela. Eu glorifico o quê? O que a luz ilumina. E o que a sua luz tem iluminado? Quando as pessoas citam o seu nome, o que elas lembram? Oi? Eu acho muito engraçado, assim, quando a gente lembra de vários pastores, assim, né, famosos, a gente sempre pega uma característica de uma pessoa, assim. Porque é o que ela mais mostra, é o que está em destaque naquele pastor, é o que está em destaque em alguma pessoa. Então, quando as pessoas lembram o seu nome, quando as pessoas lembram o meu nome, o que elas pensam? É o que a gente tem mais mostrado. Será que a gente está mostrando que nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz? E aqui o chamado de Deus é para sermos sacerdotes. E o sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável por trazer a presença de Deus. Ele era responsável por fazer os sacrifícios, os holocaustos em prol do povo. E instruir o povo acerca da vontade de Deus. Esse era a responsabilidade do sacerdote. E ele trabalhava exclusivamente para isso. Tanto é que o Senhor, ele estabeleceu cada tribo e pegou somente a tribo dos levitas para que fizesse sim esse trabalho. E aí quando a Bíblia fala que eu e você, nós somos sacerdotes, nós somos uma nação santa. Ele está falando que nós temos que atrair a presença, nós temos que fazer essa reconciliação entre o homem e Deus, através do sacrifício santo de Jesus. Olha a nossa responsabilidade, olha esse chamado. E não é falar para as pessoas que ela tem que se converter, não é falar que ela precisa ir para a igreja. É mostrar o quão bom é estar aqui dentro. É mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é servir a Deus. Que não é peso, que não é um fardo você deixar de fazer as coisas citadas no mundo. Porque quando você conversa com uma pessoa que não conhece a igreja, ela tem uma resistência. Ela tem um preconceito, porque nós viemos de uma geração tão religiosa, de uma cultura tão religiosa, que as pessoas acham que é chato estar aqui dentro. E muitas das vezes a pessoa vai e fala assim, principalmente para jovem: ah, mas espera, vai viver a sua vida primeiro. Você vai batizar agora? Nossa, mas você está na igreja agora e você não vai mais viver? Morreu a pessoa. A pessoa morreu, né? Aceitou Jesus, morreu. Porque as pessoas não entendem que estar aqui é o melhor lugar para se estar. E uma vez eu lembrei de uma frase que foi alguma célula aqui, eu fui convidada por alguém, eu não sei se foi a Tainá que foi liderar, e o pastor estava aqui. E aí ele falou, nunca mais esqueci dessa frase, o pastor falou assim: nossa filha, de novo você aqui?
E ele ficou assustado que eu estava aqui na célula. E eu falei assim, pastor, eu nasci para esse lugar. Porque eu nasci para estar aqui. Mas eu não falo no templo, entenda. Eu estou falando fazer parte de uma família. Porque isso traz sentido para mim. Isso traz propósito para mim. E essa semana eu falei para uma pessoa, eu não sei mais viver sem Jesus. Porque quando eu imagino isso, eu imagino uma Ellen totalmente pior do que eu era antes. E eu não consigo imaginar uma vida sem devoção a Ele. Uma vida ao qual Ele me trouxe sentido. E eu tenho certeza que para você é da mesma forma. Porque Ele te trouxe propósito. Porque você não nasceu por acaso. Você não nasceu para sofrer. E aí, mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias da vida, a gente entende que nós temos um propósito. Que nós estamos sendo ensinados, que nós estamos sendo moldados para viver a plenitude de Cristo. E aí, uma frase que veio no meu espírito quando eu estava preparando a mensagem. O chamado de Deus não é para a gente fazer algo. Quando Deus nos chama, não é para fazer algo. Deus, Ele não chama a Ellen para algo. Ele chama para Ele mesmo. O chamado de Deus é para que você se relacione com Ele. Quando Deus chama cada um de nós e nós reconhecemos esse chamado, Ele está chamando para Ele mesmo. Não é para fazer algo externo, mas é para fazer algo nele. Permanecendo nele. Então eu quero trazer 4 pontos sobre o chamado de Deus para nós vivermos um propósito. Primeiro ponto, nós temos que ouvir o chamado dele. E eu vou ler aqui Romanos 8, 28. Paulo vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós entendemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, como o pastor falou aqui, nada na vida acontece por acaso e tudo é um propósito. Quando nós oramos pela vida da Karine, tudo na nossa vida vai acontecer por causa de um propósito. Deus, Ele não lança uma palavra e volta para Ele vazia. Tudo aquilo que Deus fala, Ele vai gerar frutos e frutos que permaneçam. Se algo está acontecendo na sua vida, que eu tenho certeza que está, porque na minha também está. Ele tem um propósito. Ele tem um objetivo, Ele tem uma missão de nos achegar mais perto dEle. Para fazer você cada dia mais parecido com Jesus. Para trazer amadurecimento no seu intelectual, para trazer maturidade emocional, eu não sei. Ou simplesmente para que você largue as carroças. Largue aquilo que sustenta você. Largue aquilo que você ainda tem certeza. E é isso que Deus está fazendo comigo. Me fazendo largar coisas que me trazem certezas. Porque aí eu vou me apoiar nessas certezas e não nele.
Você entende? Não tem a música Para Onde Eu Irei? Queimei as carroças. Tem que queimar aquilo que trazia certeza. Aquilo que trazia sustento. Nós temos que largar muitas coisas que nos traz confiança em nós mesmos. E durante essa pandemia toda, é isso que ele tem feito comigo. E muitas das vezes eu fico perdida. Porque ele tem tirado muitos fundamentos que eu coloquei e que não era ele que tinha colocado. O que será que hoje você tem que largar? Que te traz certeza e segurança. Que está no lugar de Deus. Continuando o versículo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também o que? Predestinou. Além do chamado de Deus, o que Ele faz? Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o primeiro plano de Deus sempre foi fazer os filhos ser semelhante a Jesus. Todo o propósito, tudo que acontece na nossa vida é para que nós sejamos moldados à semelhança do seu Filho. Continuando o versículo. A fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Próximo. E aos que os predestinou. Deus, aquelas pessoas que Deus predestinou, que somos nós. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Deus, Ele não só chama você, mas Ele tem um destino, Ele tem um alvo, Ele tem uma missão. E além disso tudo, Ele faz o quê? Ele te justifica e Ele te glorifica. E por isso que na nossa caminhada nós não precisamos mais viver na autocomiseração. A gente não precisa achar que nós somos coitadinhos. Eu acho que as pessoas, elas têm um problema de se relacionar com pessoas que sabem quem é. Eu não sei qual é a sua experiência, mas quando você se depara com uma pessoa que ela sabe quem ela é, que ela é capaz, que ela pode, sabe uma pessoa, aquela pessoa empoderada, que ela não se sente incapaz, que ela não se sente inferior, as pessoas não sabem lidar com isso. E elas acham que é soberba, acham que é orgulho, acham que é um monte de coisa. Porque nós temos que entender que nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus já nos justificou. Ele já trouxe sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Ele nos redimiu. Aí a gente vai e começa a andar na igreja, a gente começa a se relacionar com o povo de Deus e continua. Ai, eu sou um pecador. Ai, eu não consigo vencer o meu pecado. Querido, você precisa ler a Bíblia. Você não precisa mais vencer pecado nenhum. Você precisa resistir ao pecado. Jesus já venceu. E aí, quando nós entendemos que mesmo que eu não saiba fazer algo, mas é o Senhor quem vai me capacitar, é o Senhor quem vai me ensinar a fazer aquilo, é o Senhor porque Ele me chamou para um propósito. Eu não posso mais negligenciar, acabou o tempo de negligenciar o propósito, o tempo de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui já há 6 anos. E o Senhor tem falado, e o Senhor tem chamado, e o Senhor tem tido paciência com muitos.
E quantos de nós estamos procrastinando o tempo de Deus? Estamos falando, um dia eu faço, um dia eu prego, um dia eu toco, um dia eu evangelizo, um dia eu vou ser líder de célula. Um dia depois que ele volte, só se for. Depois que Jesus voltar, querido, já era. Perdeu. Um dia depois que ele volte. Obrigada. Então acabou o tempo de procrastinar. Fala assim, eu não sei fazer, mas eu tô aqui disposta, pastor. Eu não falei isso pro pastor, mas eu mostrei para ele que eu estava disposta. Pastor, não sei fazer quebra-gelo, mas tô aqui. Não sei pregar, mas tô aqui. Esteja disponível para o chamado de Deus. Lembra da passagem de Samuel? Samuel estava lá de boa, deitadinho na caminha dele, e escutou uma voz. Ele não reconhecia a voz de Deus ainda. E ele achava que era o profeta Eli. E Eli, você chamou? Não, Samuel, não foi eu não, você está doido? Volta, vai dormir, moleque. Samuel, Eli, você me chamou? Ô moleque, vai dormir. Não é. Eu estou falando com as minhas palavras. Mas já que está assim na Bíblia. Pela terceira vez ele entendeu quem estava chamando Samuel. Aí falou, Samuel, ó, quando você ouvir essa voz de novo, você fala assim, ó, fala, Senhor. Que o seu servo te ouve. E foi isso que aconteceu. Deus começou a chamar Samuel novamente pela terceira vez. Samuel, Samuel. A resposta de Samuel foi, fala, Senhor. O teu servo te ouve. E aí Deus começou a revelar muita coisa para Samuel. Talvez falta para você discernimento de ouvir a voz do Senhor. Porque aí sim ele vai revelar coisas para você que ele nunca revelou para ninguém. Ah, Ellen, mas eu não tenho cargo na igreja. O Senhor não está preocupado com cargo. O Senhor não está preocupado com altares, plateia. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com pessoas que param e ouvem a voz dele. E pessoas que vão discernir e ser obedientes à voz. E o Senhor vai revelar coisas para você no profundo. Que Ele nunca revelou para ninguém. Já foi falado aqui. A Tainá já pregou sobre isso. Então tá na hora de você tirar o medo. De você expulsar o medo da sua casa. De você expulsar o medo de dentro do seu coração. O sentimento de inferioridade, de incapacidade. De falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, a tua serva, o teu servo te ouve. Porque assim, eu estou disponível a viver a sua vontade. Eu estou disponível a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Ó, Diogo, se acontecer alguma coisa aqui... Não é minha culpa, hein? Arruma aqui, por gentileza, alguém? Ouvir a voz de Deus implica em estar disponível. Guarda essa frase. Ouvir a voz de Deus implica nós estarmos disponíveis. Segundo ponto. Para a gente viver o chamado. Viver o propósito que o Senhor tem para nós. Além de ouvir, nós temos que
queimar pela presença. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, se nós queremos viver aquilo que Ele tem para nós, nós precisamos estar disponíveis a queimar, a ansiar pela vontade dEle. Não tem como a gente falar para Deus que nós queremos algo se nós não o buscamos. Se nós não entregamos e reverenciamos o nosso coração, a nossa vida a Ele. Nós temos que ter sede e fome do Senhor. Porque se você entender, a Bíblia chama a gente de de vaso. E aí se você vê lá na visão, lá na passagem de Jeremias, o oleiro vai moldando, mas para aquele vaso se tornar firme, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa ser incendiado. Para um carvão se tornar diamante, ele precisa passar pelo fogo. Talvez você olhe para você e você não dá nada para você. Você se age incapaz. Você acha que Deus não vê você. Você acha que Deus não está olhando para você. E você acha que você parece um carvão. Só que você precisa queimar. Você precisa gastar tempo. Você precisa ansiar por mais de Deus. Para que assim o Espírito Santo vai enchendo você dele. E aí sim você vai queimando. E vai queimando e ele vai moldando o seu caráter, vai moldando, te capacitando, te instruindo a viver a vontade de Deus. E tirando todas as máscaras. Tirando todas as rachaduras que tem dentro de nós. Para que assim, de um carvão, de algo que a gente não dá valor, a gente não vê sentido na nossa vida, Ele possa nos moldar e queimar até que nós nos tornemos, sim, diamantes. Nós somos valiosos, mas que nós vivemos de acordo com esse valor. Quando eu falo queimar, esse fogo, eu falo totalmente da presença de Deus. Quando nós estamos diante do Senhor, seja na escola, seja andando na rua, seja se relacionando com alguém, alguma amizade, seja tomando um sorvete, nós temos que manifestar a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos que manifestar a glória do Senhor, porque nós estamos queimando continuamente. Nosso coração arde por mais dele. Nosso coração anseia por viver aquilo que ele tem para nós. Não é só aqui dentro do templo. É muito maravilhoso nós estarmos aqui, o Espírito Santo pegar e o fogo descer, é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso quando o fogo desce aqui dentro, onde só está você e ele, onde ninguém vê, onde ninguém vai falar, nossa, como tal pessoa é espiritual. João 17 fala assim, a partir do verso 20. Jesus orando ao Pai e falando, minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos. Rogo também àqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 22. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, também assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes,
como igualmente me ama. Olha só a oração de Jesus. Jesus orando para aqueles que iriam crer nele. Essas pessoas era eu e você. Jesus, o anseio de Jesus era para que além dos discípulos, todos aqueles que viriam após os discípulos, pudesse ser um com o Pai, assim como ele era um com o Pai. Então, quando nós falamos de queimar pela presença, é quanto mais a gente passa tempo com Deus, as pessoas não vê mais a Ellen, não vê mais você, mas vê Jesus formado em você. Vê que você manifesta a glória de Deus. Vê que você pratica aquilo que Jesus praticou. E assim Jesus fala, e o mundo saberá que tu me enviastes. É assim que nós vamos mostrar para as pessoas, é assim que nós mostramos para a nossa família, para o nosso trabalho, para as pessoas que nós convivemos todos os dias, que Jesus foi enviado do Pai. É uma missão que é eu e você que temos que exercer todos os dias. De queimar continuamente pela presença. E aí, quanto mais eu vou queimando, mais cheio do Espírito Santo eu vou sendo. E aí, eu conversando também, essa semana eu conversei pra caramba, né? E aí, eu fiquei pensando assim, né? Como ser cheio do Espírito Santo? Porque as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é o quê? O que vocês acham? Não o que vocês acham, né? Mas o que as pessoas falam? Ah, fulano é cheio do Espírito Santo. O que ele tem? Ele tem dom de cura. Tem dom de profecia. Ele tem dom de línguas. Não é? Mas ser cheio do Espírito Santo não é isso. Isso é um resultado de ser cheio. É uma consequência. Porque quando a Bíblia fala pra gente ser cheio do Espírito Santo, eu acho legal a alegoria que Paulo vai fazer em Efésios 5. Que ele fala assim: não se embriagueis com vinho, mas que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito. Paulo, ele compara se embriagar com vinho com ser cheio do Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Quando uma pessoa ela se embriaga com vinho, o que acontece? Ela fica descontrolada. Ela não tem mais controle sobre si mesma. Quem estava controlando ela? O vinho, a bebida alcoólica. E aí, quando Paulo fala pra gente não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo, o que ele está falando? Ser cheio do Espírito Santo é você deixar ser controlado por ele. É você perder o seu controle. É você perder a sua vida por amor a ele. Eu ser cheio do Espírito Santo, ou quando você vê uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é que não é ela mais quem decide o que ela vai fazer. Não é ela mais quem escolhe. Mas é inspirada pelo Espírito Santo. Mas é proveniente daquilo que o Espírito Santo falou para ela. Então, não é porque a pessoa fala em línguas, não é porque a pessoa está com o microfone na mão que ela é cheia do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo fala e ela obedece. Então, isso vai demonstrar para nós quem está queimando e quem não está. E não é para a gente ficar olhando para o próximo. É para a gente, olhar para nós mesmos. E falar, eu estou sendo cheio do Espírito Santo? Eu obedeço o que a palavra diz? Eu estou sendo a diferença no ambiente que eu estou inserido? Eu estou levando a glória de Deus para o lugar onde eu vivo? No terceiro ponto, caminhando, nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos queimando pela presença, nós estamos nos enchendo com o Espírito Santo. A
A Bíblia diz, a gente leu em 1 Pedro, que é para anunciar as grandezas de Deus. E isso fala de boas obras, praticar obras. Não tem como a gente querer ficar só no nosso secreto e queimando e só ouvindo e tendo revelação de Deus ou aqui na igreja. Nós precisamos pegar tudo isso e transferir para as pessoas. Nós podemos passar isso para as outras pessoas, ensinando as outras pessoas. E é tudo isso que a gente já falou aqui nas semanas, de sendo filhos ruiosos e cuidando dos filhos mais novos. Eu recebendo, entendendo que eu sou filho, mas eu também transferindo e cuidando daqueles que estão vindo. Efésios 2:10 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então tem obra que é você que vai praticar, não é eu. Porque se você foi chamado por Deus, você reconheceu o chamado, você ouviu a voz dele, você está queimando continuamente pela presença. Você tem obras para cumprir. Você tem obras para praticar de antemão. Deus já, antes da fundação do mundo, Ele já colocou isso. E essas obras é as mesmas obras que Jesus praticou. Não é que você vai ter que morrer na cruz agora. Pelo contrário. Mas Jesus falou o quê? Ame o seu inimigo. É uma obra. É fácil? Eu já falei aqui, Jesus fala, se alguém pede para você andar 1 milha, você anda 2. Bem-aventurados. Nossa, esse capítulo de Mateus 5 é essencial para a vida do cristão. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os pobres em espírito. E ele vai falando como que nós vamos ser pessoas felizes, bem-aventuradas. Porque nós temos que praticar boas obras. Praticar boas obras é perdoar aquele que não merece perdão. É dar uma oferta para quem não merece. Praticar as boas obras é às vezes você ser gentil com aquela pessoa que já te humilhou. Praticar boas obras é você amar quem te odeia. É praticando as boas obras, que nós vamos começar a discernir como o Senhor quer nos usar aqui na terra. Sabe por quê? Vou fazer umas perguntas para você. O que te incomoda na sociedade em que você vive? O que te deixa incomodado em Moreira César? O que te deixa incomodado no Brasil? O que você tem mais vontade de fazer para Deus? Essas duas perguntas podem dar indícios da prática do seu propósito. Daquilo que é para você cumprir aqui na terra. Aquilo que incomoda o seu coração, aquilo que o seu coração arde.
aquilo que você fica incomodado de ver acontecendo. É um indício do chamado que o Senhor tem para você nessa área. Estou falando que é um indício, não que é exatamente isso. Por exemplo, se você fica incomodado com a falta de cuidado da igreja com as crianças, é um indício do seu chamado. De você ser uma ministra, um ministro na vida das crianças. Ou se você fica incomodado com a prostituição dos jovens, pode ser um indício do seu chamado. Você fica incomodado com a corrupção na política, pode ser o seu chamado. Você ser um ministro do evangelho no meio da política. Você fica incomodado com a má educação que tem na nação. É um indício de você ter um propósito sendo uma mestre, né? Uma professora, um professor. Isso tudo para a glória de Deus. Isso você trazendo as pessoas para conhecer a Deus. O que incomoda você? Ah, Ellen, nada. O negócio tá bem, então, se não incomoda nada. Porque o que mais tem no Brasil para se incomodar, nossa, um monte de coisa. Se você não sabe o que te incomoda, começa a procurar o que te incomoda. Para você começar a se mover. E a não mais parar a obra que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Começa a prestar atenção ao seu redor, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Começa a prestar atenção naquilo que te incomoda. Naquilo que você quer fazer para Deus. E aí sim você pode começar a dar um pontapé dentro de você mesmo. E começar a mover as águas que tem dentro, parada dentro de você. Para que o Senhor possa trazer renovo. Para que o Senhor faça algo novo. Como tudo nós cantamos aqui. Para que nós possamos falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Começa a largar tudo que tem dentro de você. Para que Ele se estabeleça dentro de você. Porque não tem como o Senhor habitar onde já tem morador. Não tem como o Senhor fundamentar coisas na nossa vida, sendo que já tem fundamentos estabelecidos dentro de nós. Foi o que eu falei para vocês. Em mim Ele está tirando muitas coisas. Porque foi muitas coisas que eu fui colocando no lugar dele. Eu só posso fazer algo para o meu próximo. Porque é aquilo que eu reconheci que o Senhor já fez por mim. Então, quando eu falo de fazer algo para Deus, primeiramente nós fazemos para quem? Para o próximo. Fazer algo para Deus é fazer algo para o meu próximo. Então, eu só posso fazer algo para o meu próximo, aquilo que eu já reconheci que o Senhor já fez por mim. Se eu não perdoo as pessoas, é porque eu não reconheci de verdade o perdão que o Senhor me deu. Se eu não consigo amar as pessoas, se eu não consigo amar o meu próximo, se eu não amo o meu inimigo, eu não reconheci o amor de Cristo por mim. É fato. Não tem como. Eu querer fazer algo para alguém porque a pessoa merece. Então é porque eu acho que eu sou merecedor do amor de Deus. Eu sou merecedor do perdão de Deus. Eu sou merecedor da salvação de Deus. Então quando eu sou generosa, quando eu faço um serviço para alguém, quando eu sirvo alguém, não tenho que fazer porque a pessoa merece, mas porque o Senhor já fez por mim. Então assim eu posso fazer. Então eu só posso fazer algo para alguém porque eu já reconheci que o Senhor já fez por mim.
E em tudo isso é o quarto ponto para a gente finalizar. Ellen, eu entendi que eu ouço a voz de Deus, que eu tenho que queimar pela presença dele, que eu tenho que praticar boas obras, anunciando a grandeza, anunciando quem é o Senhor através da minha vida, através do exemplo. Mas para que tudo isso, Ellen? Para eu morrer na praia? Não. Para você escutar isso. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. É para quando você encontrar com Ele na eternidade. Esse é o quarto ponto, a eternidade. Quando você se encontrar com o Senhor pessoalmente e Ele falar: servo bom e fiel, você fez tudo aquilo que eu coloquei para você fazer. Você cumpriu o seu propósito. Você ouviu o chamado que eu tinha para você e você obedeceu tudo aquilo que eu determinei sobre você. Serva boa e fiel. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, entre na alegria do seu Senhor. Agora você vai poder desfrutar da presença e da plenitude completa do Senhor. Que não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, mas só será você e o seu Senhor. Agora imagina comigo a pessoa gritando e falando: Senhor, mas eu fiz isso em seu nome. Senhor, mas eu curei, mas eu fiz, mas... Não. E o Senhor falar: apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Você fez tantas coisas, mas tantas coisas que eu nunca pedi para você fazer. Então tá na hora da gente se posicionar. Tá na hora da gente se disponibilizar. E não colocar mais desculpas sobre as nossas incapacidades. Não colocar mais desculpas sobre algo que acontece na nossa vida, que não é o tempo de Deus. Que não tá na hora de eu servir na igreja, que não tá na hora de eu fazer tal coisa. Porque o maior prazer do Senhor vai ser Ele falar: servo bom e fiel. Mateus 25, 34. Pode se colocar de pé. Mateus 25, 34. Fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É para tudo isso que nós estamos perseverando nesse mundo. É por causa de tudo isso que nós podemos dizer que nós fomos chamados, que nós temos um propósito e que nós estamos disponíveis ao Senhor, para que no cumprimento de tudo aquilo da obra do Senhor que Ele colocou para o povo de Deus viver, Ele fala: servo bom e fiel, benditos do meu Pai, venham. Venham, porque tudo foi preparado para vocês. Tudo está preparado para vocês. A herança que foi prometida para vocês, vocês vão receber agora. É para a eternidade que nós estamos aqui. Nós somos seres eternos. Nós não fomos feitos para serem seres momentâneos. Então não viva como se fosse somente um momento na sua vida. Viva com os olhos na eternidade. Viva com os olhos no seu propósito.
E não deixe que nada roube aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Não deixe que nada roube o chamado que o Senhor colocou na sua vida. Porque é isso que o diabo quer fazer. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você do seu propósito. Eu quero que vocês ponham a mão no seu coração. Eu não sei como tem sido a sua caminhada. Eu não sei como você tem passado esses dias, esses últimos tempos. Mas que nessa noite você possa reconhecer que você tem um propósito. Você tem um propósito de manifestar a glória de Deus. E eu não sei se você tem feito isso. Mas se você não está fazendo, esse é um tempo que o Senhor tem despertado a igreja. Para que não seja uma igreja parada, paralítica, mas seja uma igreja em movimento. Então que você reconheça a voz e o chamado do Senhor como Samuel reconheceu. Que você não viva mais como um mero cristão, mas que você comece a viver entendendo que você foi predestinado a obras, que você foi predestinado, que o Senhor te glorificou, que Ele já te justificou. E que não tem nada que possa parar você, porque você é mais do que vencedor. Você é mais além daquilo que você possa imaginar.